Salve, salve, família bonita! Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o seu plano na Terra. Vamos nos conectar aqui agora. Um pouquinho. Fecha os olhos, respira profundamente. Toma fôlego, toma ânimo na vida, tá? Acender a luz, né? Faça-se a luz, que faça-se a luz, que faça-se a luz. Que faça-se a luz aqui hoje, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos projetos, na nossa saúde, na nossa família. Que faça-se a luz em todos os lugares. Aonde quer que nós estejamos, que seja sempre lugares iluminados, experiências iluminadas. Eu agradeço a espiritualidade maior, agradeço a fonte criadora de tudo o que é. Nesse momento eu venho, né? Com a licença, claro, de vocês, com a licença de quem veio antes, pra gente fazer mais um capítulo do livro Transformando Sofrimento em Alegria, do Siri Prembaba. Faço a leitura comentada desse capítulo pra vocês. Muita gratidão pela receptividade, tá? 4 chaves para a sustentação do êxtase. Capítulo 21. É comum acontecer ao buscador ter uma experiência de êxtase apenas transitória. A pessoa se sente dissolvendo, seu corpo parece não ter mais limites, e todo o sofrimento que existia é subitamente consumido no amor. No entanto, algo acontece, em geral, algo envolvendo outras pessoas. E assim como chegou, esse estado vai embora, deixando em seu lugar uma grande tristeza. Muitos buscadores me procuram relatando essa experiência. Eu digo a eles que esse tipo de vivência é aquilo que os mestres Zen chamam de Satori, um vislumbre do eterno. Ela pode ser utilizada como uma seta para a libertação. Esse vislumbre é um fenômeno de esvaziamento da mente que permite a percepção do ser. É um estado de presença de onde brota a verdade. Como vimos no capítulo anterior, essa experiência nasce da presença que se treina na segunda fase do processo. A base aqui é o aquietar da mente. Mas, para que a mente se aquiete, se faz necessária a purificação, que implica compreender a inutilidade do pensamento compulsivo. Ele é uma doença que precisa ser curada. O silêncio é o remédio. Portanto, se você já purificou devidamente o seu sistema, se já integrou o seu passado, trabalhe apenas para silenciar a mente, e naturalmente a beleza se revelará. E a beleza, enquanto a expressão do divino que vai lhe dar a energia necessária para a sustentação do êxtase por mais tempo. Ou seja, se a gente já trabalhou com afinco, né? Na purificação do nosso corpo emocional, do nosso corpo astral, né? E também na integração do nosso passado. Como assim, Paloma? Eu já consigo conviver muito bem com o meu passado. Meu passado ele já não me provoca mais dor, não me provoca mais sofrimento. Eu não fico mais presa ao meu passado, eu não fico mais carregando meu passado como se fosse uma carga, uma mochila pesada, né? Então eu lembro do meu passado, olho pra ele, mas ele já não me provoca as dores que me provocava antes, né? Já consigo ficar neutra diante dele, já consigo viver sem quase me lembrar dele, né? Quando eu me lembro do meu passado é para citá-lo porque eu tô precisando de alguma forma fazer uma conexão, né? Como quando a gente olha o retrovisor do carro quando tá dirigindo, né? Então a gente tá dirigindo de vez em quando tem que olhar o retrovisor do carro. É assim. Mas a gente não fica dirigindo, olhando o tempo todo pro retrovisor, senão a gente vai bater no carro que tá na frente, ou em qualquer coisa, vai atropelar alguém, entende? Então, estar olhando pro passado com constância é o tempo todo tá se atrapalhando no momento presente, é o tempo todo tá fazendo bobagem no momento presente, porque a gente não tá com foco no aqui e agora, a gente não tá concentrado aqui e agora, percebendo o que precisa ser percebido nesse momento. Então a gente acaba sempre fazendo de forma equivocada coisas que a gente poderia fazer com maestria se a gente não tivesse com esse foco lá atrás. Depois que a gente tira o foco do passado, tira o foco do futuro, centra no presente, limpa, purifica, né, as emoções, libera, expurga muita coisa, purifica muita coisa, transforma, transmuta muita coisa, como verdadeiras alquimistas, né, que somos. Daí vem a parte do silenciar a mente, do aquietar a mente, a parte do, nossa, esses pensamentos compulsivos, não são saudáveis. Isso é uma doença, né? Pensar compulsivamente, estar o tempo todo, a mente não para. Isso é doença. Então a gente precisa aprender a silenciar. Como é que a gente vai aprender a silenciar? Se não através da meditação, né? Então a prática da meditação, mais uma vez, sendo necessária e, digamos que, insubstituível, né? Não tem como substituir dentro do processo. Não tem nada com que a gente possa substituir. Então, é realmente necessário e insubstituível, né? A gente colocar, dedicar tempo a essas práticas diariamente. Fazer com que isso se torne parte da nossa rotina. Os artistas conhecem bem esse processo. Muitos deles relatam esse estado de presença absoluta quando se entregam à experiência de criar, compor ou interpretar uma bela canção, dançar ou pintar, desde que não se percam em pensamentos, que estejam mergulhados no momento presente. A experiência da criação e a percepção da beleza são fenômenos possíveis somente no estado de mente vazia. Se a mente está carregada de conhecimento, de pensamentos, nada novo pode ser criado e a beleza não pode ser percebida.
A contemplação da natureza pode proporcionar estado semelhante por períodos prolongados. Essa forma de meditar contemplando. Então, eu também posso meditar enquanto eu contemplo, né? Mas eu preciso contemplar e estar focada no momento presente, no aqui e agora, e percebendo o objeto da contemplação por inteiro. Eu não posso estar divagando, entende? Então, se eu tô aqui pintando, dançando, criando, escrevendo, né? Escrita criativa também. Se eu tô aqui observando uma flor, uma árvore, totalmente compenetrada, com a mente vazia, em estado de presença total e quietude da mente, isso também é uma meditação, mas é uma meditação ativa, né? Então a gente tem as meditações passivas, que são aquelas meditações que a gente senta, fecha os olhos, respira e vai, né, aquietando, vai colocando você como observador, né, respirando, sentindo o corpo no aqui e agora, olhos fechados, olhando para dentro. Isso é a meditação passiva. E a meditação ativa, ela pode ser feita com a dança, com movimentos corporais, enquanto você pratica um yoga, por exemplo. Você consegue também, né? Se você não está sendo guiado. Por exemplo, eu estou assistindo uma aula de yoga aqui, é mais difícil fazer a meditação passiva, porque você tem que prestar atenção no outro, no que o outro está te ensinando, no que o outro está te mostrando. E aí, quando você faz sozinha sua prática, seja de yoga, de exercício, de alongamento, seja lá o que for, de dança, você consegue focar mais e estar na meditação ativa, porque você está só em você, só com você, só para você naquele momento. Entende? Nós fomos condicionados a pensar compulsivamente. Isso nos fez perder a conexão com o belo e com a verdade. Olhamos para uma paisagem e não a vemos. Ouvimos uma música, mas não a escutamos. Isso acontece porque a mente está muito ocupada em classificar e rotular. O máximo que surge é uma interpretação rasa do que os sentidos estão recebendo. Que bonito! Mas na verdade você não está vendo ou escutando. Porque, para isso realmente acontecer, o vazio se faz necessário. Somente uma mente serena é capaz de perceber o ser. Quanto mais intensa é a percepção do ser, mais brilho e beleza você vê. A experiência do ser, a experiência de ser tomado pela beleza é um sinal de que você está percebendo a unidade. Na verdade, você nunca esteve desconectado. O que impede de ter consciência da unidade é a mente agitada. O pensamento não só impede a percepção da beleza, como também não permite que você produza beleza. A mente agitada somente pode reproduzir a agitação, mesmo na forma de arte. Toda feiura é resultado de uma mente agitada pelos fantasmas de sempre. O medo, o ódio, o sofrimento, a insistência em ter as coisas do seu jeito, tudo isso ganha forma na matéria através da reação, ou seja, contrário da ação. Forte, né, gente? Então, como a gente reage às coisas, né? E a nossa reação, ela não deixa de ser um produto daquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, quanto mais a gente purifica, pelo menos comigo tá sendo assim, depois eu quero ouvir de vocês como vocês estão sendo dessa forma também, tá? Mas eu percebo que quanto mais eu purifico o meu emocional, quanto mais eu libero e eu vou, sabe, me desgarrando do ódio, do medo, da culpa, da raiva, do rancor, do ressentimento, enfim. Eu vou reagindo melhor às coisas no meu dia a dia. Então, a minha postura vai mudando automaticamente e naturalmente, sem eu precisar nem fazer esforço. Quando eu vejo, eu só faço a comparação às vezes, né? Nossa, Paloma, como você evoluiu, né? Num curto espaço de tempo. Tipo assim, há 6 meses aconteceu uma coisa semelhante, você reagiu de uma outra forma, né? E aí você nota, né? Se a tua reação, que é o contrário da ação, foi o esboço e o produto do que era ruim, ou o esboço produto do que já havia sido transformado, transmutado, né? Porque o que era ruim, porque na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, de fato, não é sobre limpar o ódio, é sobre pegar o ódio e trazer ele para a energia do amor, entende? Porque ódio e amor, eles estão praticamente, são a mesma coisa, a mesma energia. É tipo, imagina que aqui tem uma régua, é um lápis, mas imagina que aqui tem uma régua. E aqui tem o amor e aqui tem o ódio, né? Só que é tudo a mesma coisa, só que estão em polaridades meio que opostas. E aí você pode estar aqui no extremo, você pode estar aqui no extremo, ou você pode estar, né? Então, aonde é que você escolhe estar? Isso serve para o ódio, o amor serve para inúmeras outras coisas, a tristeza, a alegria, né? Então aqui não é sobre você arrancar isso e jogar fora. Ah, eu vou pegar o ódio e vou jogar fora. Não, porque não tem como você fazer isso. Você só tem que transformar, transmutar. Pegar essa energia que está aqui distorcida, negativada e puxar ela, trazer ela para cá. Ou então, fazer até melhor. Abraçar essa energia com essa daqui, dessa outra extremidade. Eu vou abraçar esse ódio e amor, vou integrar essa sombra. Então eu pego toda a minha luz, todo o meu potencial luminoso e eu vou lá e acolho e abraço a sombra. E o que é que a sombra vai se tornar? Então, se tem um ambiente todo escuro, tá maior breu, mas você chega com o dedo no interruptor e acende a lâmpada, puff, o que é que a sombra se torna? O que é que, né? Luz. Então é assim que tem que ser feito. E esse é o processo que os alquimistas falavam, né? De transformar o chumbo em ouro, que na realidade não é um chumbo externo, de uma joia, de uma pedra, não. É o nosso coração, né? É aquilo que a gente carrega dentro da gente, do nosso corpo emocional, das nossas emoções. Ação é aquilo que nasce do coração. Olha que bonito. Ação é aquilo que nasce do coração. Cor, ação. Coração. Cor, ação. Coração.
É a junção das palavras cor com a palavra ação, ou seja, dar cor a uma ação. O coração está aqui para nos auxiliar, né? A dar cor às nossas ações. Então, o nosso emocional, quando ele está limpo, quando ele está purificado, ou pelo menos quando a gente está fazendo a nossa parte, todo dia 1%, né? Porque não precisa de esforço demais, mas todo dia eu faço 1%. Se todo dia eu dou o melhor, eu faço o melhor que eu posso, com o melhor que eu tenho, eu estou dando cor às minhas ações diariamente. Eu estou trabalhando com o meu coração, né? E automaticamente eu estou crescendo, amadurecendo, evoluindo. E me limpando, me purificando, transmutando. É como se fosse um ciclo que tem começo e não tem fim. É como se fosse também coisas interdependentes, né? O coração, a ação é aquilo que nasce do coração. A moradia da vontade verdadeira. Olha só. O coração é o próprio ser. Estando com a mente serena, o ser se manifestará. E você perceberá que está conectado a tudo. Você perceberá o corpo como um pequeno aspecto da realidade. E verá que você é a própria vida, cuja essência é o amor. Qual é a natureza de uma flor? Perfumar e embelezar. E o que move essa flor a perfumar e embelezar? É o amor. Pois ele move tudo o que existe. Então, quando você tem um vislumbre do eterno, é natural que você seja consumido pelo amor. Quando você se relaciona com o outro, existe uma tendência de novamente perder a presença, porque sua mente tende a se agitar. Por isso, é importante nos lembrarmos de um desafio fundamental para a espécie humana, que é manter a presença enquanto nos relacionamos. No mais profundo, o que rebaixa a sua consciência são os samskaras, as marcas impressas na psique e no sistema pelas ações do passado. Olha só, as ações do passado, as marcas das ações do passado, ou seja, o karma, né? É o que rebaixa a nossa consciência. Se não houvesse karma, se não houvessem marcas, se não houvessem impressões de um passado doloroso, traumático, doentio, a gente não estaria com a consciência tão rebaixada. Por isso que há a importância, né, de se transmutar esse karma, transformando esse karma em dharma. Por isso a importância de ser o melhor que pode, fazer o melhor que pode, né? De ter boas intenções nas ações, de procurar estar alinhado às leis universais, de procurar fazer todos os tipos de limpeza e purificação energética possíveis, que se trabalhem com energias, por exemplo, com a chama violeta, para poder auxiliar, né, na dissolução desse karma. Porém, para que realmente seja efetivada essas limpezas, para que elas funcionem, eu fiz uma apometria, eu fiz uma mesa radiônica, eu estou trabalhando todo dia com a meditação da chama violeta, ok. Mas você está mudando o seu comportamento? Mas você está mudando a forma como você pensa, como você sente, como você fala, como você age, como você reage às coisas? Porque se você tiver um processo de mudança real, significativo, visível, palpável, eu não tô falando para os outros não, você não tem que fazer nada para os outros, para que ninguém veja, para que ninguém reconheça, para que ninguém bata palma e te aplauda, não. É para você. É para você olhar para você mesma e ter o seu comparativo, porque você não tá aqui para se comparar com a A, B, C, D, ela fora, você tá aqui para se comparar consigo mesmo. Então eu tô sempre em processo de comparação comigo mesma. Como eu estava semana passada, como eu tô hoje, como eu estava um mês atrás, como eu estava um ano atrás, como eu estava 10 anos atrás. E aí eu vou tendo um parâmetro, um gráfico, se realmente o meu processo de ascensão ele tá acontecendo, né? Se ele é real ou se ele é só uma ilusão. Porque muita gente entra nesse processo de autoconhecimento, muita gente entra até mesmo na tentativa de uma reforma íntima, e daqui a pouco é abocanhado pelo ego espiritual. E o ego espiritual geralmente aprisiona a pessoa numa ilusão, e a pessoa acha que está numa espiral de crescimento, e na realidade ela está estagnada, ou muitas vezes evoluindo. Então a gente tem que ter esse cuidado e se observar, orar e vigiar, já dizia o mestre, né? Esteja atento, orar e vigiar, mas orar e vigiar não é o externo. Porque eu tô sofrendo ataque, eu tô sofrendo demanda, eu tô isso, eu tô aquilo, não. Ora e vigia você. Porque no momento que você tá orando e vigiando você, né, você tá mantendo as suas portas fechadas e não importa os ataques, as perseguições, não importa aquilo que vem do externo para você. Chega um momento que aquilo não chega mais até você, porque você não tem mais campo de ressonância para atrair aquilo. Você não tem mais fresta aberta, você não tem mais abertura, porque você já se blindou, você já se blindou de quê? Do seu próprio ser, do amor. Né? O amor é a armadura, é a maior armadura que pode existir contra qualquer tipo de ataque. Né? E não é um amor vazio, vago, falado da boca para fora, mas é um amor vivido, vivenciado na prática, o amor universal, o amor por tudo e por todas as coisas. Né? A própria experiência do eterno vai dissolvendo essas marcas e pouco a pouco você se livra desse ladrão da consciência, que é o egoísmo. Nesse ponto da jornada, o que vai ajudá-lo a tomar consciência do seu egoísmo para que possa conscientemente olhar, para que possa conscientemente escolher partilhar o seu tesouro espiritual com os outros, para que deseje conscientemente fazer com que essa tremenda energia espiritual, que é o amor, passando por você, chegue até o outro, pois essa é a principal chave para a sustentação do êxtase. Entendi. Eu tinha lido o capítulo e não tinha entendido. Eu precisei reler de novo. Preste atenção. Nesse ponto da jornada, né, que é quando a gente se percebe tendo a nossa consciência sendo roubada da gente. Ou seja, muitas vezes eu tento estar atenta, eu tento estar no momento presente, focada,
Muitas vezes eu me esforço ao máximo que eu posso, né? Pra poder estar com essa consciência. Mas eu percebo que essas marcas do passado, elas roubam essa consciência de mim. E quem é o ladrão da consciência? Além das marcas do passado, né? É o egoísmo. Então, assim, as marcas do passado, digamos assim, elas só abrem a porta e deixam as portas escancaradas para que o egoísmo, que é o ladrão da consciência, adentre e roube a nossa consciência da gente, tire a gente do momento presente, do foco, e faça com que a gente se esqueça que nós somos a nossa principal prioridade, o nosso principal foco, no sentido de que de trabalhar a mim mesma. Eu preciso trabalhar em mim mesma. Eu preciso ser a minha própria alquimista, né? Então, o que é que pode auxiliar a gente? É tomar a consciência. Quando eu tomo a consciência, de fato, quando a chave vira, que o meu egoísmo, muitas vezes, né? E eu assumo, eu reconheço, eu consigo olhar, eu consigo enxergar. Nossa, Senhor, como eu sou egoísta. Olha só. Eu estou sendo egoísta. Olha, desde sempre eu fui muito egoísta. Por que eu tô sempre egoísta? Porque eu tô só prestando atenção na minha dor, no meu sofrimento. Eu tô agindo presa a essa dor, a esse sofrimento, como se não houvesse mais nada além dessa dor, desse sofrimento. E como se essa dor, esse sofrimento pertencesse só a mim. Como se mais ninguém no planeta sofresse ou sentisse dor. Percebe? E aí eu vou pra vítima, né? E aí eu crio a raiva, a revolta pelo mundo, pelas pessoas. E isso tudo vai dificultando o processo de purificação. Vai dificultando o processo de encontro com o amor genuíno, verdadeiro. E aí no momento que eu percebo que esse egoísmo meu, né? Que não é um egoísmo de estar em prol de cuidar de mim mesma, focar em mim mesma, não. É o egoísmo em prol de não abrir mão das dores, das feridas do passado. De não soltar por nada, de ficar retendo, de ficar segurando. Pra que você quer isso? Pra onde é que você vai levar isso ainda? Entende? Pra onde é que você tá carregando? Onde é que você pretende chegar com essa sacola tão pesada que você carrega nas costas? Então solta. Solta. Porque é soltando isso que você vai começar a escolher de forma consciente partilhar com os outros o seu tesouro espiritual. E aí você vai, né, desejar conscientemente fazer com que essa tremenda energia espiritual, que é o amor, que vai conseguir passar através de você, né, porque você já se abriu para isso, você já tirou o egoísmo de lado, você já está fazendo o processo de purificação, você já está se limpando, se curando dos traumas, das dores, da psique, do inconsciente, dos seus registros ali, das suas memórias, né, as dores ali transgeracionais, até celulares, todo um trabalho já está sendo feito, né, a gente está fazendo esse trabalho aqui no treinamento. A gente não está num lugar de apenas teoria, não, a gente está praticando. A gente está usando teoria e prática caminhando lado a lado. Então a gente está se abrindo para ser esse canal de amor, né? E é esse canal, esse amor que passa pela gente, chega até o outro, e dessa forma a gente tem uma chave de sustentação do êxtase, né? E aí vem aqui, né? Ele bota no livro fase preparatória, a cura da criança ferida. Ó. Então a fase preparatória, a cura da criança ferida, aquilo que a gente vem trabalhando aí já há algum tempo, né? Desde o começo do treinamento, desde o estudo da estrela setenária, que a gente fala nessa criança ferida e tem feito exercícios, mobilizações, um trabalho a fundo com isso. Agora ele quer se aprofundar um pouco mais, né? Observar e descrever em mais detalhes as duas etapas que descreveremos no capítulo anterior. A etapa psicoespiritual e a etapa eminentemente espiritual. Esse exame mais profundo vai nos permitir compreender determinadas nuances do processo que podem ajudar o buscador a se localizar quando sentir-se perdido no caminho. Pois, como já vimos, ele é cheio de idas e vindas e é perfeitamente normal nos perdermos numa bifurcação. A primeira etapa do processo de evolução da consciência, que permitirá a ascensão para as oitavas superiores da consciência, envolve um trabalho psicoespiritual de cura da criança ferida. É preciso completar o processo de integração dos pontos de ódio e medo no seu sistema, o que equivale a dizer se libertar em algum grau do passado e da dor registrada no seu corpo. Assim, você libera o orgulho e todos os outros eus psicológicos que estão a serviço dele. Observe. Integração de pontos de ódio e medo no nosso sistema, que equivale a se libertar do passado e da dor registrada no corpo. Que é o que a gente trabalhou nas mesas e é o que a gente tem trabalhado com a dança, né? Assim, a gente consegue liberar o orgulho e todos os outros eus psicológicos que estão a serviço dele, ou seja, todos os níveis conscienciais, todos os fractais de alma que estão a serviço do nosso medo, do nosso orgulho, do nosso ódio, tá? Então é um processo que ele tá à mesa, a equipe espiritual, né, os amparadores entram muito nisso, porque eles estão o tempo todo. Não é porque a gente fechou o trabalho com a mesa que ele parou de acontecer, ele ainda está acontecendo. Porque o tempo todo estão sendo resgatados esses eus psicológicos que estão a serviço do nosso orgulho, do nosso ódio, do nosso medo. Então, a gente está passando por um processo de... É como se as camadas da nossa cebola tivessem sendo mesmo resgatadas para trazer uma integração pra gente, tá certo?
Nessa fase, o trabalho é encarar os aspectos negados da personalidade com o objetivo de remover as máscaras que sustentam a hipocrisia exibida na vida social. De certa forma, somos todos hipócritas, porque aprendemos a sorrir quando estamos com raiva, a mostrar coragem ou indiferença quando estamos com medo, e a fazer caridade quando estamos tomados pela mais profunda avareza ou egoísmo. Essa máscara social tem que cair para que o processo de transformação possa começar, pois a beleza nasce da verdade. Tudo que é verdadeiro é belo. Até mesmo uma raiva verdadeira é mais bela do que um sorriso falso. Não há beleza na artificialidade, ela é feia. Não há comparação entre uma flor verdadeira e uma flor de plástico. Quando a máscara é removida, você entra em contato com a realidade pouco agradável do seu eu inferior negado. Lembre-se, essa não é a sua realidade final. Você é uma expressão da luz divina. Mas ainda há no seu sistema muitos sentimentos negados pelas impressões que você viveu na infância. Mensagens como as que dizem que o homem não chora, que é errado sentir raiva, que pensar em si mesmo é vergonhoso. Apesar dessas mensagens, os sentimentos continuam lá, vivos, debaixo das máscaras. Ao remover a fachada, você encontra os sentimentos e impulsos negados que, para facilitar o entendimento, costumam sintetizar em medo e ódio. Ou seja, não é só medo e ódio, tem infinitas outras coisas. A espiritualidade orientou que a gente começasse agora um trabalho com os R's, né? E aí veio os primeiros 3 R's do Theta que a gente trabalha. Rancor, raiva e ressentimento. Só que depois veio também o R da revolta, né? Revolta com a vida, revolta com o outro, revolta com a gente mesmo por ter se permitido passar por aquilo, revolta até com o Papai do Céu por ter permitido que a gente passasse por aquilo, entende? Então, a gente vai começar a limpar através dos R's. Depois a gente vai adentrar o lugar do medo, o lugar do ódio, o lugar da culpa, entendeu? Para que depois a gente também acesse o lugar dos vícios capitais novamente, retorne lá pro orgulho, pra ira, pra inveja, pra gula. Mas de novo, Paulo, a gente não fez prática para aquilo, fez prática para aquilo, mas a gente vai ter que voltar lá para continuar. A limpeza é gradativa, né? E as coisas elas vão se encaixando como se fosse um grande quebra-cabeça. É só a gente estar aberto e se permitir receber. Qual é o momento propício para isso? Quem vai guiar é a espiritualidade, não sou eu, não é vocês. É a espiritualidade. Conforme eles tocarem, a gente dança a música deles. Entende? Em resumo, você sente ódio por ter sido impedido de ser você mesmo. E você está pagado nesse ponto. Porque esse ódio destrói a possibilidade da felicidade. A dor provocada por essa ferida do passado, que eu chamo de samskara, está drenando sua atenção e impedindo você de sustentar o êxtase. Se você estiver identificado com o passado na forma de culpa, você possivelmente vai querer experimentar o prazer na forma de humilhação, porque acha que merece. Então, inconscientemente, eu me coloco em situações, eu atraio pessoas que vão vir me humilhar de alguma forma. Isso tudo é inconsciente, tá? A trama tá toda no inconsciente. Porque, inconscientemente, eu sinto prazer em ser humilhada. Mas por que eu sinto prazer em ser humilhada? Porque, na realidade, isso é um eu negativado, meu mesma, é como se fosse uma espécie de auto-obsessão. Em apometria, a gente vai chamar isso de auto-obsessão, tá? Eu sinto prazer em ser humilhada, eu atraio a situação, o evento, eu atraio a pessoa pra me humilhar, porque no fundo eu sinto prazer. Esse eu meu negativado, ele quer punir a pessoa por ter permitido que, sei lá, a vida, o mundo, o sistema, as pessoas, a família, a sociedade, seja lá quem for, mas tem sempre um objeto externo, tem sempre alguém ou algo que impediu você de ser você mesmo, entende? Então, no momento que eu me permiti que algo ou alguém me impedisse de ser eu mesma, em verdade, em essência, eu já começo a nutrir esse ódio por mim mesma. Entende? Que é uma revolta também da criança interior. A criança ferida, ela fica revoltada. Por quê? Poxa, você, na mais tenra infância, você era muito mais conectada com a sua essência do que agora. Quanto mais velho você fica, quanto mais o tempo passa, mais desconectado da essência você vai ficando. Por quê? Porque a vida, as coisas, as circunstâncias vão acontecendo para que você se desconecte mesmo. Isso é uma programação de Maia. É uma programação do planeta e todo ser humano passa por isso. Você não é única, eu não sou a única, né? Mas a nossa criança, ela fica revoltada porque ela planejou uma coisa, ela queria uma coisa que estava muito mais associada ao eu, em essência. E quando essa coisa não sai como ela gostaria, né, ela fica serelepe, ela pronta pra chamar atenção, ela sabota pra chamar atenção, sem falar desses outros eus. Então, ou a gente vai ter que aprender a olhar pra isso, encarar esses aspectos. Quais foram os aspectos que eu mais neguei da minha essência? Quais são os aspectos que mais, tipo assim, aspectos da minha personalidade? A gente vai precisar aprender a lidar com as energias, com os sentimentos, com as emoções negativadas, com o próprio medo, com o próprio ódio, com a própria raiva, com o próprio ressentimento. A gente vai ter que encarar de frente essa galera toda e aprender a como lidar com ele, porque a minha forma de lidar com medo, ressentimento, raiva é uma, a forma de vocês é outra, cada um vai ter a sua. Como é que eu vou fazer para transmutar esse rolê, para transformar isso, para abraçar, para acolher, para integrar, para transformar isso em luz? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ter o meu jeito. Eu não vou ter como passar uma receita de bolo para vocês, esqueçam. Aqui ele não tá passando uma receita de bolo para ninguém. Aqui a gente está fazendo uma discussão, trazendo um assunto para que a gente tenha ideias. E conectadas aos nossos mentores, aí a magia vai acontecer. Porque a gente vai saber exatamente como fazer, como proceder em cada caso. Até porque a quantidade de raiva que eu carrego é uma, a sua é outra, né?
A quantidade de rancor que eu carrego é uma, a sua é outra. A quantidade de revolta que eu carrego é uma, a sua é outra. A quantidade de medo que eu tenho é uma, a sua é outra. Os meus medos são totalmente diferentes, os motivos dos meus rancores, das minhas mágoas. Entende? Então, cada ser humano é único, precisa ser tratado nessa unicidade, nessa individualidade. Então, esse olhar é um olhar que só você pode fazer por si mesma. Esse desmascarar, só você pode fazer. Eu não tenho como fazer. A única coisa que eu posso fazer é ser eu mesma. Porque no momento que eu sou eu mesma, autêntica, Paloma é louca, porra louca. Paloma é Paloma. Paloma, sendo Paloma, ela inspira você para que você seja você, entende? Para que você consiga também pegar e arrancar suas máscaras e mostrar realmente quem você é. Dar sua cara a tapa. Ah, mas se bater, bateu. Passa um creminho depois, ajeita, cuida. Vida que segue, entendeu? Não vou ficar presa no sofrimento, não vou ficar presa no medo de e se baterem. Que se bater que nada, ninguém vai bater não, meu amor. Ninguém nem encosta, ninguém nem chega perto. Não diz que o povo tem medo de gente doida. Então é isso. É uma brincadeira, né, gente, que eu tô fazendo aqui pra gente descontrair. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Se você estiver identificado com o passado na forma de culpa, você pode possivelmente querer experimentar o prazer na forma de humilhação porque acha que merece. Se o seu samskara está registrado na forma do ressentimento ou da vingança, você procura o prazer na forma de uma briga ou de uma humilhação do outro. Aí você deixa de querer ser humilhado e passa a querer humilhar o outro, passa a querer brigar, ser aquela pessoa agressiva, né? Por quê? Porque o seu samskara, ou seja, a sua marca de registro lá da dor, ela está, né, impregnada em você em forma de ressentimento ou vingança. Essas reações são manifestações do que eu chamo de prazer negativamente orientado. O contrário dele é o prazer positivamente orientado. Vem sempre com calma, na harmonia e na paz. Mas quem está identificado com o sofrimento não vê a menor graça na imagem do céu com anjinhos tocando suas harpas e flautas, sem nenhuma discussão. Observe. E tem muita gente, infelizmente, né? Muita gente que não vê. Eu já ouvi pessoas falando, ah, que graça tem morrer e ir pro céu. Imagine. Naquela época que eu frequentava a igreja, que a gente falava ainda em céu e inferno, ainda tinha gente que dizia, que graça tem morrer e ir pro céu. Tem nada de bom no céu. É melhor pro inferno, bem lá, não sei o que. Ah, Paloma, tem gente que pensa assim. Tem, infelizmente tem gente que pensa assim. E a gente tem que aprender a amar, acolher e respeitar, né? É a opinião. É o nível de consciência que a pessoa se encontra. Isso também está dessa forma por conta das dores que ela carrega dentro dela, dentro do sistema dela, precisa ser purificado. Não importa se ela tá no plano físico, material, ou se ela tá desencarnada, andando, caminhando com a gente, às vezes, né? Um amigo, não vou nem chamar de obsessor, não vou chamar de amigo, né? Um amiguinho do contra. Então precisa fazer o trabalho. Não é porque tá lá, não é porque, ah, e se eu morrer, o trabalho para? Não. O trabalho continua, meu amor. Se você morrer, você vai continuar, você vai perder o corpo físico, a carapaça, mas a sua consciência vai estar ali, você vai ter que trabalhar da mesma forma, né? Será preciso completar essa etapa preparatória e psicoespiritual de limpeza do passado, porque a próxima etapa será ainda mais rica e elevada e não haverá espaço para drenos de energia e provocados por marcas do passado. Olha só, quando a gente pula da parte da criança, né? Lembrando que esse pulo, gente, ele tá sempre retornando. Em alguns momentos a gente vai precisar olhar para o retrovisor, sim. O processo não é uma crescente, é aleatório. Então, vira e mexe, a gente vai trabalhar alguma coisa da criança até o resto da vida, independente de estar aqui dentro do treinamento ascensional ou não, tá? Não tem esse negócio de, a criança interior tá curada, foi integrada e acabou, não. Vai morrer, vai engagar lá na mingala, tá cuidando da criança interior do mesmo jeito. Só que a diferença é que você já não se empenha tanto naquela coisa de, sabe? Porque o grosso você já fez, o massivo você já fez, entende? Você só vai mantendo, fazendo a manutenção, né? E observando, porque qualquer sombra, o trabalho tem que ser feito. Como vimos, caso essas marcas apareçam, você experimentará um brusco bloqueio na experiência de conexão com o mistério e terá que voltar para examinar o que ainda impede a sua ascensão. A etapa de abertura e entrega ao universo, que se inicia assim que curamos as feridas do passado, pode ser alcançada com mais facilidade se estivermos de posse de algumas chaves que eu divido com você a seguir, para a sustentação do êxtase ou acionamento da intencionalidade positiva. Primeira chave, amplificando o campo de energia. A primeira chave para a sustentação do êxtase é a amplificação do campo de energia. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas a energia só poderá de fato ser sustentada se você já estiver podendo lembrar de si mesma, ou seja, se puder manter-se no presente. Então, existe como amplificar campo de energia e manter a energia concentrada e sustentada se você ainda não sabe como permanecer no presente? Não existe. Então, se eu não faço os exercícios de meditação, se eu não medito diariamente e regularmente, eu fico sem essa primeira chave logo de cara, né? Porque eu não vou conseguir manter campo sustentado. Então eu vou ficar naquela oscilação que nunca passa. Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Um dia eu acordo boa, saio de casa, chego na esquina, meu humor vira. Fulano falou uma coisa, Cicrano fez outra e não sei o que, meu humor vira. E aí eu fico à mercê das circunstâncias externas, das pessoas, né? E o meu humor oscilando, a minha energia oscilando, né? Por quê? Porque eu não consigo me manter na presença, eu não consigo me manter no centro, eu ainda não ancoro, não sustento. No momento que eu ancoro, que eu sustento, o mundo pode desabar. Eu tô passando e literalmente andando e cagando.
O mundo tá desabando, eu tô andando e cagando, tô nem aí. Por quê? Porque eu tô sustentada no meu centro, no meu eixo. Caos pode estar instaurado ao meu redor e eu tô no meu eixo. Compreende? Saia para o seu dia com a percepção de que você está vivendo num mundo espiritual. A presença aflora essa qualidade do espírito. Através dela, você percebe que tudo é sagrado e que Deus está em tudo, que Deus é vivo. Você percebe a divindade manifestando-se em tudo. A partir dessa percepção, você pode pedir pela sua conexão com o divino. Que eu seja um contigo, que a nossa ligação nunca seja quebrada. Que lindo. Hoje eu estava levando Maria para a escola e fui o caminho todo, de casa para a escola, em oração, né? E conversando isso com Deus. Ai, Deus, que eu seja uma contigo. Que a minha filha seja uma contigo, que eu possa ser essa inspiração, que ela possa crescer, ver, enxergando e desejando ser uma contigo. E eu conversando sozinha, né? Falando alto, fazendo as orações e ela do lado, quietinha, só prestando atenção. Sacou? Você perceberá que a conexão está estabelecida ou que a ilusão da desconexão foi dissolvida quando puder perceber a beleza ao seu redor. Quanto mais intensa a sua conexão, mais beleza você verá. Quando você começar a sentir seu coração se abrindo, o que é o resultado da conexão com a verdade, amplifique sua atenção e observe que algum ponto se destaca em beleza. Talvez uma árvore, uma flor, uma obra de arte. Nesse momento, inspire profundamente e faça uma respiração completa. Você perceberá que a sua energia vai se ampliar mais e mais. E aí eu fui caminho orando e agradecendo, né? Obrigada pelo reino vegetal, que é fonte de suprimento. E aí eu olhava para o lado, obrigada por estar aqui. Em todo lugar onde eu vou existe beleza. Aí virava e mexia, eu cansava um pouco, né? Aí parava, encostava uma árvore, beijava uma flor. Bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Dialogar. Entende? Ai, Paloma, você tá vivendo o processo? Estou vivendo o processo. Literalmente, estou vivendo o processo. Não existe um processo que eu ainda vou viver. Eu já estou inserida nele, eu já estou fazendo acontecer. Eu já estou ascensionando, eu já estou ascensionada. Entende? Eu já estou em processo, vivenciando aqui e agora. Não é algo que está no passado, não é algo que está no futuro, é algo que está se desenrolando aqui e agora. E amanhã vai ser do mesmo jeito, depois de amanhã vai ser do mesmo jeito. Porque eu nunca vou estar focada no futuro e eu nunca vou estar olhando para o passado. Entende? Além da oração, o corpo é a principal ponte para a presença. Ocupe seu corpo, no sentido de sentir-se habitada por você. Se puder fazer isso e realmente escolher sustentar o campo de energia elevado, a presença será sustentada. A prática da presença envolve dois elementos, que são a observação e a totalidade na ação. Experimente durante o seu dia a dia mover-se no mundo material, mantendo a presença em todas as suas ações. Dessa forma, cada ato se tornará um sadhana, uma prática espiritual. Não importa se você está rezando, lavando louça, dirigindo ou sentado na frente do computador. Tudo o que você faz pode se tornar uma prática espiritual direcionada para ancorar a consciência suprema. Ao mesmo tempo, observe que tudo é transitório, sem se apegar. Totalidade na ação e observação serena juntas, isso é a prática da presença. Totalidade na ação. Totalidade na ação. Eu tô total naquilo que eu tô fazendo. Minha mente não tá em outro lugar, tá? Observação serena. Observação serena e totalidade na ação. É isso junto, unidos, caminhando de mãos dadas, lado a lado, que tem, né, que ancoram a presença. Pratique a lembrança de si mesmo a partir do momento em que acorda pela manhã. Ou seja, ao despertar, vagarosamente entre em contato com a terra, coloque os pés no chão e lentamente vá se distanciando das experiências noturnas. Se você viveu uma experiência profundamente significativa, ela permanecerá. Do contrário, simplesmente deixe ir. Se for necessário, lave o rosto, tome um banho. Isso irá ajudá-lo a se libertar das experiências noturnas, que, em síntese, são pensamentos. Procure manter sua mente clara durante todo o dia, abrindo mão dos pensamentos sempre que eles chegam. A mente deve estar sempre relaxada, fresca e tranquila. Para isso, uma prática que pode ajudá-la é a recepção do seu Guru Mantra. A oração transmitida pelo seu Guru ao discípulo no momento da iniciação, que será utilizada em sua prática espiritual. A gente não tem, né, um Guru Mantra porque a gente não foi iniciada numa prática como essa. Mas a gente pode utilizar de mantras como, por exemplo, o mantra Om, né, que o mantra Om talvez seja o mantra mais potente, mais poderoso, né? E muito fácil. Então, quando a mente estiver muito acelerada, muito barulhenta, começa a dizer com a intenção aqui, ó, silencia. Silencia. Entende? Esteja presente no seu corpo. Assim que começar a despertar pela manhã, coloque-se presente e ocupe o seu corpo. Assim você poderá perceber se existe algum bloqueio de energia. Caso perceba que existe algum bloqueio, movimente seu corpo do centro para a periferia através de Shinkong, asanas ou simplesmente movimentos livres. Mas é importante que você localize o bloqueio de energia e use esses movimentos para desbloqueá-lo. Gente, como a gente está conectada, né? Ah, Paloma, você já tinha lido o livro no Vale. Gente, eu não lembrava, não. Eu juro por Deus que eu não lembrava que esse livro falava sobre isso, porque tá no final, porra, o negócio, entendeu? Não tinha como eu lembrar, não é muita informação todo dia. E aí a gente nesse negócio de iniciar o trabalho com a dança, de eu começar a gravar pra vocês, né, conteúdo de treino, de yoga, incentivar
para que a gente faça, e eu principalmente, né? Eu fazendo todos os dias. E quando eu cheguei no Vale do Capão, já tem 3 meses já, vou fazer 4. Todos os dias eu estou ocupando meu corpo. Todos os dias. Isso é incrível, né? Então, gente, ocupem o corpo de vocês, porque é mágico. É mágico. E eu tenho trabalhado muito, principalmente o medo. Eu vou mandar, inclusive, um vídeo pra vocês, que é uns exercícios de bioenergética, vou mandar no grupo, que eu tenho feito, que é justamente pra trabalhar com medo, porque a gente vai, né, passar o processo de purificação de forma natural. Mas eu sinto que esses exercícios de aterramento mesmo, pra gente se manter aterrada no presente e liberar esse medo, tá? Trabalhando bem o chakra básico, o chakra sexual. Vocês vão gostar. Porque ele fala aqui do Shin Kong, mas você pode usar yoga, você pode usar calistenia, você pode usar alongamento, você pode usar dança, movimentos livres, movimentos livres. Você é livre, movimente seu corpo. Só que você vai precisar sentir e perceber do que é que ele precisa. Nossa, senti um bloqueio no básico, do que é que eu preciso agora? É agachar? É ficar agachado um pouquinho? É balançar a bunda? É rebolar? É o que eu preciso, entende? Amplie seu coeficiente energético. Utilize tudo o que estiver à disposição. Uma coisa que pode ajudar são os mantras, os sons de poder ou as palavras sagradas que evocam manifestações divinas ou simplesmente geram um efeito vibratório. O som é a métrica. A organização fonética do sânscrito e o ritmo dos mantras ativam os chakras e produzem estados mais elevados de consciência. O efeito pode ser acentuado se houver a consciência do seu significado, o que transforma essa prática em uma forma de oração. Asanas, que são posturas psicoenergéticas do yoga, também ajudam a ativar os chakras. Há também diversas técnicas de respiração. Não importa qual técnica você utilize, ela deverá surgir naturalmente, de acordo com a sua necessidade. Entendeu? A gente tá alinhado aqui. Eu e Sirizinho, estamos alinhados, vocês também. Música todo dia, né, gente? Aqui em casa não falta. É muito raro ter um dia que eu não coloque um som. Já vou abrindo o portal da tecnologia do som e deixo. Porque tá sendo trabalhado no físico, tá sendo trabalhado no energético, tá sendo trabalhado em várias faixas vibratórias, em várias dimensões de forma simultânea, né? As músicas de rezo que a gente escuta são orações, gente. Rezadas, cantadas, né? Então, só toma cuidado com que tipo de música eu me exponho, tá? Vou logo ser sincera, tá no treinamento ascensional? Não aceito mais. Não é mais pra estar no nível de estar bunda no paredão, desce não sei o que lá. Não, gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso aí, pelo amor de Deus, né? Isso aí é baixo, medíocre. Ah, Paulo, mas é divertido. É uma coisa que, sabe, eu relaxo, não sei o que, você relaxa na hora. É divertido na hora, principalmente se você estiver tomando uma cerveja, vai ser maravilhoso. Mas vai ver o seu estado vibratório ali depois de 2, 3 dias. Ou na semana seguinte. Ou até 30 dias depois, porque você nunca sabe quando é que vai bater a ressaca, entendeu? Não é que nem cerveja, algo que a gente se embriaga hoje e amanhã tá com a ressaca desgrama, dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, a porra toda. Não, às vezes a ressaca moral e espiritual leva tempos. E quando aparece, a gente nem consegue mais associar. Nossa, foi daquele dia que eu tava lá, bunda no paredão, sei que lá, não sei o que lá. Preste atenção nas letras da música. Não é o ritmo, mas é a letra. E a ação, a intenção por trás da ação. Por quê? Outro dia eu tava ouvindo Mamonas Assassinas. Eu amo Mamonas Assassinas, entende? Só que se você parar pra analisar as músicas de Mamonas Assassinas, tem muita putaria envolvida, né? Eles falam assim, Paulo, você tá falando de bunda no paredão, você tá ouvindo lá, não sei o que lá. Vai começar a baixaria, não sei o que lá, puta que pariu, que vai pra casa da porra. Mas não é só sobre as palavras, é sobre a intenção por trás da palavra, é sobre a frequência que aquilo ancora, né? O nível vibracional. Vocês já são totalmente capazes de sentir o antes, o durante e o depois. Possa ser que Mamonas Assassinas pra alguém aí não bata legal. Possa ser. Mas, de modo geral, a intenção por trás da ação era um despertar consciencial. Tipo as músicas de Pitty, né? Muitas músicas de Cazuza, muitas músicas de Legião Urbana, que você fala assim... Se você for analisar o texto e a ação por trás da fala, a intenção por trás da fala, você vai perceber que, de certa forma, é como se estivesse querendo furar a bolha do sistema, furar a bolha da ilusão, furar a bolha de Maia, entende? Expandir a nossa consciência. Mesmo usando porra, mesmo usando... Entende? Mas tudo é a forma como a gente fica depois. Então, se observem, tá? Preste atenção na alimentação. De novo, Paloma, que chato, vai reclamar com Círio Primava, meu amor. Não sou eu dessa vez. Se já trabalhou o suficiente na fase preparatória, provavelmente e certamente já está se alimentando adequadamente. Será? Será? Gente, é engraçado, de verdade. Ou seja, está ingerindo alimentos que possibilitam a sustentação da energia ampliada. De todos os recursos externos que utilizamos para o despertar da consciência, eu diria que a alimentação talvez seja aquele sobre o qual mais facilmente temos controle. Mas, ao mesmo tempo, é o que mais rapidamente pode nos derrubar. Você pode acumular muita energia através de das técnicas citadas anteriormente. Mas, se não comer corretamente, tudo isso pode ir para o ralo. Eita! Eu não estou exagerando. Se você quer sustentar a energia, tem que prestar atenção ao que come. Procure se alimentar com comida satvika, entre aspas, equilibrada e saudável. Uau! Então é isso, gente. Quer sustentar o campo? Quer se trabalhar? Quer ampliar? Ok. Não tem como fugir de exercício físico, não tem como fugir de meditação, não tem como fugir de alimentação equilibrada. Faz parte do processo da ascensão, esses 3 pilares mesmo.
Vocês podem reclamar, espernear, se jogar no chão, bater os pés. Problema de vocês. Vai ter que regular a alimentação mesmo. Graças a Deus que eu já tô no processo. Amém, Senhor? Amém, igreja? Glória a Deus. Agora é manter, viu? Porque manter dá trabalho também, vou mentir. Se você realmente estiver comprometido e dedicado ao seu sadhana, você terá vislumbres da conexão e naturalmente irá colocar os ensinamentos em prática. Assim, pouco a pouco poderá sustentar a energia por períodos mais longos. Mas para que isso aconteça, você deverá observar a próxima etapa, que é aprender a dividir a energia com os outros. Olha que legal, né? Então, eu não vou guardar só pra mim, meu amor. Não adianta. Eu vou ter que dividir, que aprender a dividir com os outros, né? Segunda chave. Irradiação de bênçãos para todos. Para manter o êxtase por mais tempo, será preciso concentrar a atenção em fazer com que essa energia conscientemente chegue até o outro. Ou seja, você deve irradiar bênçãos para que todos recebam essa luz. Sentimentos falsos não cabem aqui, por isso é importante que você tenha progredido na fase preparatória e esteja realmente podendo desejar a felicidade do outro a partir de uma verdade profunda no seu coração. Não há lugar para a máscara do amoroso. Para poder sustentar o êxtase, é básico que você queira verdadeiramente ver o outro brilhar. Tenho dito, o amor que você tanto busca receber fora de si chegará somente quando esse amor estiver fluindo abundantemente do seu coração. Portanto, sua oração deve ser: que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Você aprende a direcionar a energia para o outro através da visualização. Esteja onde estiver, no ônibus, no restaurante, no carro, utilize sua mente na intenção de que a energia que está passando através do seu corpo chegue até o outro e ilumine. Você visualiza a energia partindo do seu coração indo em direção aos que estão próximos, chegando até pessoas em lugares distantes, atravessando os oceanos, alcançando as camadas mais altas da atmosfera terrestre, até que atinja todo o planeta. Você realiza essa prática até que chega um momento em que ela acontece tão naturalmente que não é mais necessário nenhuma atenção consciente, pois você se torna uma prece. Essa chave é um movimento consciente em direção ao despertar do amor. Se você não conseguir realizá-la, significa que ainda está preso em algum ponto do seu passado. Nesse caso, utilize a autoobservação e comece a identificar situações nas quais você perde a presença. Identifique também pessoas às quais você ainda não consegue ser amorosa. Você certamente verá que ainda existe algum resquício de apego ao passado na forma de desejo de vingança. Ou seja, todas aquelas pessoas que nos feriram, que nos machucaram, né? Será que eu já tô tão desprendida do meu passado? Será que eu já tô tão desprendida das dores que essas pessoas me provocaram, a ponto de eu conseguir ser amorosa com essas pessoas? Porque se eu não consigo me ver, me enxergar sendo amorosa com essas pessoas, isso significa que eu ainda tô presa em alguma dor do passado e que ainda existe um desejo de vingança no oculto. Entende? Chazinho, meu chazinho de camomila. Tá muito frio aqui. Enfim. Então, olhar para esse passado, fazer um balanço, né? Vamos pegar esse final de semana, próximo, e tentar colocar a nossa cabecinha, né, no lugar, tentar adentrar esse estado de presença e mergulhar profundamente para compreender se realmente, em que nível, né, em que estágio eu tô, se realmente eu tô empenhada na libertação desse passado, dessas dores, ou se eu ainda tô apegada em alguma coisa, porque se eu tô, eu vou precisar de ajuda, né, de suporte para poder desapegar. Então, eu aconselho que vocês façam essa reflexão, tentem fazer, né, essa reflexão. Quem assistiu o vídeo, quem conseguir assistir e quiser trazer isso na quarta-feira, já traz, né? Quem não quiser, quem quiser deixar para outra semana, mas em algum momento, né, eu convido vocês, caso vocês sintam-se presas em algum desses pontos, a expor isso no grupo, para que a gente possa se ajudar, tá? Em conjunto. Utilize a autoobservação e comece a identificar as situações nas quais você perde a presença, tá? Trata-se de uma tentativa de forçar seus pais a lhe darem algo. Você ainda está revoltado ou com raiva do mundo. Ou seja, se eu ainda consigo identificar que eu tô presa ao passado, se eu ainda consigo identificar que eu tô com uma dor ali latente e que eu não consigo ser amoroso ou amorosa com determinada pessoa, muitas vezes não é porque o problema foi com a pessoa ou tá na pessoa. A pessoa foi só um gatilho. Na realidade, o grande problema é a criança ferida, o grande problema é as relações mal resolvidas com pai e mãe. Então é como se a gente estivesse procurando pessoas ao longo da vida em que a gente pudesse se vingar do nosso pai e da nossa mãe, tá? Das revoltas que a gente traz do nosso pai e da nossa mãe. Então eu passo a vida inteira procurando confusão com todo mundo, com quem eu encontro pela frente, pra poder de alguma forma me vingar do meu pai ou da minha mãe, porque eu projeto a figura do meu pai e da minha mãe nessas pessoas, né? Então isso acontece em relacionamentos afetivos, sempre, muitas vezes. Quantas vezes, né? Relacionamentos conjugais, você tá ali na relação e tá projetando seus pais, ou o outro tá projetando os pais, e aí vocês entram em conflito por conta disso, né?
E acontece em relações entre amigos, né, entre familiares, entre colegas de trabalho também. Não são somente relações afetivas, né? Eu me lembro que na minha infância e na minha adolescência eu era muito revoltada, muito rebelde. E eu procurava briga, confusão com todo mundo na escola. Eu era muito agressiva, né? Tava sempre envolvida em briguinhas. Quando saía da aula, né? Envolvida em confusão, procurando peitar, topar, era homem, mulher, bater na cara de homem, inclusive. E uma revolta profunda. Com o tempo isso foi se acalmando, né? Cada vez mais. Só que eu também me tornei uma adulta muito eparreoiá, sabe? E isso era muito também dentro dos relacionamentos. Então eu não engolia nada, eu não ficava calada. Se me falasse uma, eu ouvia 10. E sempre fui assim, blá, blá, blá. E eu me lembro que nesse processo de despertares, né? Já na maioridade, já na fase adulta, onde eu tinha consciência de que aquilo eram despertares, porque muitos despertares da gente acontecem na infância, na adolescência, a gente não sabe que foram despertares, mas foram. Foram despertares inconscientes, né? Então estava sendo trabalhado ali camadas e camadas do subconsciente e do nosso inconsciente. A gente estava trabalhando sem saber o que era que estava trabalhando. E aí na vida adulta você consegue ter clareza sobre isso. Só que nos despertares já na vida adulta, eu percebi o quê? Eu percebi que eu já não precisava ser tão agressiva, né? Eu já comecei a aprender como dialogar mais, principalmente depois que Maria nasceu, né? Maria foi o divisor de águas da minha vida. Então tudo mudou dentro de mim, fora de mim, na minha mente, na forma como eu sentia a vida, como eu enxergava a vida, como eu me comportava na vida, diante da vida, com as pessoas, perante as pessoas. Tudo mudou drasticamente depois que Maria nasceu. E eu realmente alterou essa parte minha. É engraçado que meus pais, principalmente a minha mãe, né? Ela falava, às vezes, né? Acontecia uma situação assim, e ela ficava parada olhando pra minha cara, tipo, esperando que eu tomasse uma atitude, que eu fizesse algo mais drástico, que era do meu perfil, sempre foi. E aí eu respirava fundo e... Ok. Aí ela olhava aí. Como assim? É Paloma? Paloma é você mesmo? Não, não tô acreditando. Você vai deixar isso passar batido? Você vai deixar isso por isso mesmo? E eu... Respirava fundo, eu vou. Então, são as mudanças, né, que vão ocorrendo dentro da gente, internas. E muitas vezes, por quê? Porque ali já estava se acontecendo um trabalho de purificação das relações com o pai e mãe. Ali já estava movimentando, sabe, a energia. Ali eu já estava estudando, já estava praticando autoconhecimento, reforma íntima. Ali eu já estava conhecendo as constelações familiares. Ali eu já estava conseguindo organizar minimamente as coisas dentro de mim, né? E conforme a gente vai organizando as coisas dentro da gente, automaticamente o lado de fora se organiza também e a gente consegue ver as mudanças acontecendo na nossa postura, né? No nosso comportamento, que isso que é muito importante. E esse comportamento e essa postura alinhados a um pensamento e a um sentimento, tá, gente? Porque a coisa tem que estar congruente. Às vezes a gente vê pessoas que elas agem de uma forma, elas se comportam de uma forma extremamente passivas, né? Eu conheço pessoas assim, que o comportamento dessas pessoas é extremamente passivo. Essas pessoas, elas não são agressivas, elas são sempre muito quietas, caladas e às vezes quietas e caladas até demais, né? Só que dentro delas, internamente, elas estão explodindo. É como um vulcão em erupção. A mente dessas pessoas não para, né? O coração, o emocional dessas pessoas é extremamente fragilizado, vulnerável e, principalmente, doente. São pessoas emocionalmente doentes. De certa forma, ter sido um pouco agressiva, tipo, eu vomitava tudo, sabe? Eu vomitava tudo. Às vezes eu não conseguia vomitar nas pessoas com quem eu tinha que vomitar, né? Então, exemplo, tinha muitas questões familiares em casa que eu não conseguia resolver em casa. Eu não conseguia ser agressiva, impor limites, dizer não dentro de casa. Mas lá fora eu, sabe? Era Kali, era aquela, sabe? Saía passando por cima. Tudo bem, não era legal, descontava em pessoas que não tinha nada a ver, entende? Não resolvia os conflitos dentro, ficava criando mais conflitos fora. Mas de alguma forma eram explosões, estava sempre voltado ao externo, não estava voltado ao interno. E de verdade, gente, eu não sei o que é pior, se a gente explodir ou se a gente implodir. Porque quando a gente explode, a gente machuca o outro. Só que na explosão a gente se machuca um pouco menos. Porque é como se a gente dividisse, sabe? Aquela energia, aquele lixo, aquela toxicidade, a gente não fica com aquilo só pra gente. A gente pega o veneno assim, bebe metade do copo e dá outra metade pra outra pessoa e força a pessoa a beber. Tá, vomita o veneno na pessoa, ela que se vire lá. Mas quando a gente implode, a gente fica com o veneno todo pra gente. Então é muito pior. Porque as implosões, elas acabam também acarretando muitas doenças, né? Muitos tumores, principalmente tumores, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Silenciar demais. O silêncio é importante, mas a gente precisa saber o momento certo de falar. O que falar, com quem falar, como falar, sabe? E não ficar guardando por muito tempo, muita coisa. Isso é importante, tá? As pessoas vêm ouvir, né? As pessoas vão até o Siri Prembaba ouvir ele, porque sentem o amor fluindo através dele. Elas sentem que ele torce por elas e que ele fica feliz vendo-as felizes. Ele realmente quer vê-las felizes, né? E isso é real, né? Ele diz que sempre está orando e emanando bênçãos. Mas isso deve ser feito de maneira desinteressada, né? Sem querer nada em troca. A bênção não deve ter endereço. Ou seja,
ela deve ser sempre para todos. Não importa a raça, a crença, a religião, a condição social ou qualquer outra coisa. As pessoas procuram ele porque ele não julga e não está preocupado com o que elas têm ou fazem da vida, né? Então, para ele, pouco importa o que elas têm, o que elas não têm, o que elas fazem ou não fazem da vida. Ele simplesmente tem a natureza, né, de amar. E ele diz que todo ser humano tem a natureza de amar. Isso é intrínseco, é nosso. Então, é possível viver a vida sustentando a percepção de que tudo é divino e belo, expandindo sua energia, dividindo-a com os outros e colocando seus dons e talentos a serviço do amor. Se você adotar essas práticas, pouco a pouco sua vida se transformará numa oração em prol da felicidade coletiva e você se tornará um canal de bênçãos por onde quer que passe. Você iluminará. Mas repito, isso só é possível se você verdadeiramente desejar ver o outro feliz, se realmente quiser se tornar um canal de amor. E aí é que eu volto pra concluir a minha linha de raciocínio, né? Quando eu disse que tem que estar congruente, gente. Não adianta você ser calminha, passiva, mansa, né? Aparentemente, por fora. E por dentro você tá desmoronando, e por dentro você tá em estado de erupção, e por dentro você tá querendo sair destruindo tudo, sabe? Dança de Kali. Então, não adianta. Você precisa olhar para as sombras, né? O processo de autoconhecimento e reforma íntima, ele requer a travessia de ter que encarar direto com as sombras da gente. Eu lembro que no começo do meu processo de despertar, assim, já na vida adulta, entre 2018 a 2021, mais ou menos, eu passei 3 anos que tudo era gratiluz, 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 gratiluz. Meu apelido era gratiluz, inclusive. Eu era muito zoada por conta disso. Porque eu tinha, né, essas perspectivas. Não que as minhas perspectivas tenham mudado muito de lá pra cá, não. Eu continuo sendo gratiluz e eu me orgulho muito disso. Porque eu acho que a luz, ela precisa ser amplamente sustentada. Independente do inferno onde a gente tem que atravessar. Só que eu digo pra vocês, eu precisei atravessar o inferno. Literalmente falando, o inferno na Terra. Eu precisei atravessar. Porque eu precisava encarar as sombras. E eu tinha muito medo de lidar com as sombras. Eu não só tinha medo, como eu tinha uma resistência. E eu achava que não era necessário. Que eu poderia fazer toda a travessia somente lá no alto. Tá, somente voando, somente... Que eu não ia ter que descer, mas tem que descer. Não tem jeito, todo mundo tem que descer. Todo mundo tem que encarar de frente. Pra você perceber a podridão que tá dentro de você, que precisa ser limpa. Porque se você não sabe, se você não enxerga, se você não reconhece a tua podridão interna, não tem como fazer o processo de limpeza, porque não vai ser o outro que vai limpar. Ah, mas eu faço terapia, e eu faço psicanálise, e eu faço reiki, eu faço teta healing, eu faço mesa, eu faço apometria, eu faço isso, eu faço... Não importa, vai fazer tudo, todo dia. Não é o outro que limpa, sabe? Não são as técnicas, não são as ferramentas, é a consciência. É a consciência que limpa, entende? Então, assim, pouco importa se você tem uma técnica, 1 milhão de técnicas. Suas técnicas não valem de nada se você não tem consciência. A ayahuasca não vale de nada se você não tem consciência. Cacau, rapé, jurema, peyote, achuma, não vale de nada. A medicina da floresta não vale de nada se você não tem consciência. Entendeu? Então, assim, é muito sobre consciência, gente. No mesmo passo que tem gente que se ilumina, que ascensiona, né? Que transcende totalmente, sem beber um copo de medicina da floresta. Sem ter uma técnica, sem ter uma prática. Ah, a pessoa não faz reiki, não faz nada, não faz teta, não faz nada e transcende. Ela se ilumina. Por quê? Porque ela adquiriu a consciência. E é a consciência que vai fazer a diferença, não é as técnicas, não é os subterfúgios, não é você beber ayahuasca todo dia, todo mês, toda semana, não é isso, não é sobre isso, sabe? Então, chega um momento que o ser humano ele vai criando muletas, ele vai criando suportes, bengalas, ele fica naquela de, eu tenho que ser guiado, né? Porque, nossa, é uma dependência, é uma carência tão grande, que eu preciso ter alguém que me guie, eu preciso ter um pajé, um padre, um pastor, um pai de santo, ou sei lá, um terapeuta, eu preciso de uma figura de referência que me guie. Eu não tô aqui pra guiar vocês não, pelo amor de Deus, hein? Hein? Se tiver alguém com essa energia aí, pelo amor de Deus, vaza. Tô aqui pra ser guia de ninguém. Eu tô aqui pra me iluminar, pra fazer o meu processo de ascensão e partilhar com vocês, dividir um pouco do que eu vivo pra, de alguma forma, inspirar vocês a também se iluminarem. Mas eu não tenho como fazer o trabalho com vocês. Eu não tenho. A gente faz a mesa radiônica, faz as meditações, faz tudo ok. Mas são coisas que são suportes. Na realidade, a gente não precisa de nada disso. A gente não tem a necessidade, entende? Isso não é necessário. Isso é algo que é um bônus, é um brinde, é um presente. É algo gostoso de se fazer. Mas a gente não pode olhar pra isso como se isso fosse muleta, bengala, cadeira de rodas. Entende? Se for pra precisar de algo, a gente precisa de meditação. Se for pra sentar numa cadeira de roda, a gente senta na cadeira, no chão, né? Na cadeira, no chão, no sofá, na cama, não importa, onde for confortável pra você. E vai meditar, porque ali tem que ser a sua cadeira de rodas. É a meditação que vai te levar, quando você se sente sem chão, sem perna, sem rumo, sabe? Então, a meditação é o que leva à consciência. Não existe outra coisa que possa levar à consciência. Não é paloma que leva, não é o chá, não é nada. É a meditação que leva à consciência, né?
Por que que você expande a consciência quando bebe ayahuasca? Porque a ayahuasca, ela te traz para o estado de presença. A ayahuasca te coloca no estado de presença, quer você queira, quer não. Você não tem escolha. Se você entra na força, a força te conduz. Pode ser um estado de presença onde você transcenda para parar em uma outra dimensão, para viver uma experiência. Ah, mas eu vivi uma experiência do passado ainda assim, você estava presente no passado. É tanto que a experiência ela é tão intensa que você nem parece que está aqui no presente agora, parece que você está lá. Então você sente tudo realmente como você sentiu lá. Então você sai daqui e vai para lá, você está na presença lá. Entende? Ah, eu acessei uma coisa do meu futuro, mas foi tão real, tão real, tão real. Por quê? Porque você esteve lá no futuro, realmente você esteve em presença total. E se você está aqui, um processo interno seu, digerindo algo desse momento presente, você está aqui de verdade, inteira. É por isso que fala expansão de consciência com a ayahuasca. Mas será que eu só vou expandir minha consciência quando eu vou beber ayahuasca? Será que eu devo ficar dependente da ayahuasca para, né, expandir a minha consciência? A ayahuasca é um presente. Nossa, foi uma dádiva, né? Pra gente, depois de 6 meses, consagrar a ayahuasca aqui, ter ficado 6 meses sem beber a medicina e quando entrar na força, ao mesmo tempo de uma profundidade, uma intensidade, mas de uma leveza tão grande, uma leveza que não tinha mais o que buscar, não tinha. A força se apresentou assim, não tem o que ser, não existe ascensão. Vocês já estão fazendo, já é o caminho. Continua, só continua, sabe? Só sustenta, só mantém. Mas esse processo ele já está sendo feito. Quer ir mais pra onde? E foi bonito porque chegou pra mim, chegou pra ela. Ela lá dentro do quarto, vivendo o processo lá dentro do quarto, e eu aqui fora, vivendo o processo aqui na varanda. E chegou para as duas. A mesma informação, né? De fontes distintas. Ela comunicou com um guia, né? Um mentor. E eu comuniquei com o meu mentor, cara. Então, expansão, é isso. Mas e aí agora para manter? No dia a dia, na rotina, eu dou conta, eu consigo? Ou eu vou ficar inventando desculpinha pra mim? Hoje tá um frio de lascar. Tá um frio de lascar aqui, gente, a semana toda, vocês não estão entendendo. Eu tô só com essa janela aberta, o resto da casa tá toda fechada, porque tem que circular um vento dentro de casa, né? Não pode deixar também a casa toda fechada, abafada. Mas é muito frio. Não sei como é que vai ser junho. E aí, 4h44 da manhã, meu celular toca, levanta. Eu fui dormir meia-noite. Eu queria ficar na cama. E aí depois veio a consciência, né? Não, eu posso ficar na cama. Eu posso, eu não tenho nenhum compromisso cedo agora. Posso dormir até, sei lá, 7 horas, levanta, ajeito Maria rapidinho, dou. Ela nem toma café direito, come uma fruta, vai pra escola, ela não gosta de comer de manhã, que nem eu. Mas peraí, Paloma, e o seu compromisso com você mesma? Não é sobre não ter compromisso com alguém fora, não ter um atendimento às 8 da manhã, não. E o seu compromisso com você mesma? E o seu planejamento do dia? Isso não é importante pra você? Aquilo que você planeja, aquilo que você... Então, quantas vezes eu dou importância aos compromissos que eu tenho com o outro e aos meus compromissos comigo mesmo não dou importância? E o seu horário de treino? E a sua meditação não é importante? E o seu estudo não é importante? Você não vai estudar hoje? Como é que vai ser o teu dia? Não vai bolar o meio de campo? De novo? Eu digo, tá frio, mas eu vou levantar assim mesmo. Levantei e fui meditar. Deu umas 2, 3 cochiladas no meio da meditação, mas meteu 1 hora de relógio. E aí, quando eu dava aquela cochilada, eu voltava já com a minha mente assim, Paloma, você não tá aqui pra dormir sentada. Você tá aqui pra meditar. Então medite. Gente, eu tô achando graça, tô rindo e tô contando pra vocês porque é engraçado, sabe? Ao mesmo tempo que é chato. É chato e é engraçado. Com o que eu fico? Quais as partes que eu fico? Com a parte chata? Não, eu fico com a parte engraçada. E eu sei que o meu corpo ele vai acostumar. Entende? Eu sei que a rotina, pra estabelecer, ela é difícil mesmo. Mas eu sei que vai ter um momento que isso vai ser leve, vai ser fácil, vai ser natural. Que não vai pesar mais. Entende? No começo pode até estar um pouco pesado, mas aos poucos vai se tornando leve. Então, é esse tipo de mentalidade que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Terceira chave, percepção da sincronicidade. Tendo progredido no processo de ancorar a presença, você está pronto para a terceira chave, a percepção da sincronicidade, que é a habilidade de reconhecer os sinais que a existência oferece para nos indicar a direção dos próximos passos da nossa jornada evolutiva. É muito importante você estar atento a essas mágicas coincidências, pois elas apontam a direção da realização do seu destino, do seu Dharma. A sincronicidade está acontecendo o tempo todo. Ela é a linguagem da existência. O universo sempre está conversando com você, mas muitas vezes você está tão denso, tão ocupado com os pensamentos que não percebe. Basta quietar sua mente e ampliar sua percepção para notar que Deus está se comunicando com você em tempo integral. Ele fala através da sua intuição e a intuição se expressa através da sincronicidade. A intuição é a voz de Deus, a voz do coração. Por isso eu trabalho para que você possa confiar plenamente na sua intuição, para que ela seja ainda mais concreta do que o seu intelecto. Quando você se permite ser guiado pela intuição e pela sincronicidade, seu destino vai se revelando e a sua fé vai aumentando. Você deixa de achar que está abandonado nesse mundo porque sente que existe uma inteligência superior a guiá-lo. Você vai se entregando e pouco a pouco vai abandonando o medo que gera a necessidade de autoria e de controle. Na raiz do é meu,
eu faço, está o medo, tanto da morte quanto da vida. Esse medo existe porque você se sente sozinha e separada de Deus, como uma gotinha de água separada do oceano. É por isso que todos buscam a experiência de se deixar guiar. Todos querem se libertar desse sentimento de orfandade. O que você mais procura nessa vida? Sentir alegria? A alegria se manifesta quando você sente que não está sozinha. Mas cabe a você amadurecer o suficiente para fazer a escolha de pedir pela conexão com o divino. Cabe a você sintonizar sua mente e sua atenção para perceber a sincronicidade, pois essa é uma das chaves para a ativação da intencionalidade positiva. A escolha deliberada de se libertar. Os sinais da sincronicidade estão justamente guiando você para a realização do seu propósito, que é a autorrealização. Todas as coincidências misteriosas trazem um recado para você, mas nem sempre esse recado é como você esperava que fosse. Vamos supor que à noite você sonhou com uma determinada pessoa que não vê há anos. Pela manhã você vai tomar um café na padaria e encontra essa mesma pessoa. Não é muita coincidência? Então experimente se aproximar dela e procure abrir sua percepção para identificar um possível recado vindo desse encontro. Há um recado para você ali. Quando puder se abrir a esse recado, você começa a confiar no grande mistério. Você começa a desenvolver a mais bela das qualidades, a confiança na vida. Se você quer aprender alguma coisa nesta vida, aprenda a confiar, pois a confiança aciona a intencionalidade positiva que mantém os vetores da vontade focados no prazer, positivamente orientado. Não desanime pelo fato de que algumas vezes você se equivocar. Nem sempre é possível decodificar a mensagem que a sincronicidade está trazendo. Seu ego muitas vezes pode criar situações que você entenderá como uma mensagem que comprova seu sentimento de exclusão e abandono. Esteja atento a isso, pois se trata de uma repetição negativa que surge por conta dos condicionamentos da criança ferida. O ego é muito esperto e rapidamente pode se apropriar, inclusive do seu conhecimento espiritual, para comprovar a inexistência do amor. Portanto, aprenda a observar a verdadeira sincronicidade para poder ouvir a voz do silêncio, a voz do amor. Quarta chave. Confiança na sabedoria da incerteza. A quarta chave é a renúncia às expectativas. Talvez seja essa a mais importante das chaves nessa fase do processo. Sem ela, você não se permite ser guiado pela intuição, pois ela está relacionada à aceitação. Você só se permitirá ser guiada pelos sinais se estiver livre da necessidade de controlar. Se puder abrir mão de um determinado desfecho desejado para uma situação da sua vida. Em síntese, a chave é viver de forma desprendida, saboreando a sabedoria da incerteza, que é a realidade objetiva. Toda sensação de controle é, na verdade, fruto da ilusão. Talvez um dos principais obstáculos à realização da meta espiritual seja a necessidade que o ego tem de controlar a caminhada. E a forma de controle que ele utiliza é forçar que as coisas aconteçam da forma como ele planeja. Isso não quer dizer que você não possa fazer um planejamento para a realização de determinadas metas. É claro que, para se mover no mundo material, você precisa traçar um programa. É natural e saudável que você faça uma agenda e tenha uma ideia do resultado que seja para as suas ações. Até aqui tudo bem. O problema é que o ego, agindo a partir do ódio e do medo, quer controlar o destino e se assusta ou se irrita quando o resultado não é conforme o esperado, o que desperta variados mecanismos de defesa. Portanto, essa é a chave da confiança, que ensina a confiar na sabedoria da incerteza, aceitando aquilo que chega para você. Não brigue, apenas observe. Por exemplo, você está de férias e quer visitar um museu em uma cidade estrangeira. Então você contrata um táxi para levá-lo até lá, em um determinado horário. O taxista se atrasa e não consegue chegar até o local, pois o trânsito está congestionado. Nesse momento, você tem duas opções: ficar revoltado e cair na armadilha da frustração, ou aceitar a situação e confiar na sabedoria da incerteza. Escolhendo a primeira opção, você vai desperdiçar seu tempo e sua energia com um sofrimento desnecessário. Escolhendo a segunda opção, você aceita a situação e tenta lidar com ela de forma criativa. Se realmente quer ir ao museu, você sai do carro, procura um metrô ou caminha alguns quilômetros. Então, se você estiver realmente entregue à incerteza, vai estar atento ao caminho e talvez receba os sinais da sua localização. Uma frase no outdoor, uma imagem, uma pessoa que se aproxima, tentando lhe mostrar o próximo passo para a realização do seu destino. Mas se você estiver muito apegado ao desfecho desejado e fechado nas expectativas que criou em relação ao seu passeio, você não se abre para a guiança da vida e não deixa que as mensagens do universo cheguem até você. Nessas situações, procure lembrar que Deus é seu melhor amigo e que tudo acontece na vida por um motivo.
Se ele quis que o trânsito estivesse bloqueado, foi por alguma razão. Deus e a vida são uma coisa só. No nível mais profundo, você está sendo guiada para a realização do verdadeiro propósito da sua encarnação. Aceitar que Deus o guie através da sabedoria da incerteza é aceitar se tornar um canal do amor divino. Mas isso somente é possível se você puder viver de forma desprendida. É impossível que você tenha liberdade para se mover. É imprescindível que você tenha liberdade para se mover. Essa chave vem justamente para remover a rigidez criada pelo ego, que determina que as coisas devem ser de um jeito específico. Quando o ego se apropria da experiência, ele também rebaixa sua consciência, e você volta para o vale de lágrimas e ranger de dentes. Você volta para um estado limitado, determinado pela identificação com a forma. E é claro que isso gera sofrimento. Porque você é muito grande para estar nesse espaço limitado. Está apertado aí dentro. Você é um infinito alojado em poucos centímetros cúbicos. O que ajuda a sustentar o estado de êxtase é a liberdade de ser você mesmo e poder amar desinteressadamente. É a capacidade de estar livre para seguir os sinais que a natureza lhe dá, tanto interna quanto externamente, sem se prender a um resultado específico. Mas, para isso, precisamos abrir mão da necessidade de garantias e da ideia de que tudo precisa ser absolutamente seguro. Essa segurança que você procura é uma ilusão criada pela mente. É um truque do ego, pois isso não existe. Somente quando nos abrimos para o campo infinito de possibilidades, que a sabedoria da incerteza proporciona, é que podemos experienciar o entusiasmo pela vida. Se você acha que a vida tem que ser uma receita de bolo, da qual você sabe de cor e salteado todos os ingredientes e o sabor, você perde o entusiasmo de viver e começa a cavar sua cova. Cada ação é apenas uma enxada para cavar o buraco em que você será enterrado. Eu sei que é horrível, mas é a pura verdade. Porque ao deixar de viver o mistério da vida para manter sua falsa segurança, você está somente esperando a morte chegar. A vida deixa de se manifestar através de você, pois o entusiasmo de viver está na disposição para desvendar esse mistério, que somente pode ser desvendado através do coração. Portanto, se você quer entender a vida com a mente e precisa que tudo seja absolutamente seguro, a sua vida se torna muito chata e sem graça. É por isso que você vive tão angustiado. Deixar que a vida flua naturalmente, sem querer controlar os resultados, é se abrir para a alegria e a liberdade. E a liberdade promove o êxtase. Eu poderia ir direto ao ponto dizendo que é a liberdade que sustenta o êxtase. Mas é preciso caminhar para chegar até lá. E eu estou apenas lhe mostrando o caminho. Esse é o caminho do coração, que o leva de volta à morada sagrada. Então, eu o convido a desvendar através do coração esse mistério que é a vida. Quando criança, você tem aquele entusiasmo de receber um presente, de receber uma surpresa. O que será que papai vai me dar? O que será que eu vou ganhar? Mas você cresce e passa a querer controlar o que Deus vai lhe dar. Assim não tem surpresas. É muito chato viver desse jeito. Ai, que lindo, né? O que será que papai vai me dar? Lembrei das frases de Barras de Axis, né? Vida, me surpreenda. Universo, me surpreenda. Por falar em criança, o mesmo caminho também serve para elas. Só é a linguagem diferente. Não adianta ensinar isso para você se as crianças continuarem sendo educadas com base no medo. Imagine se nós pudéssemos ensinar as crianças desde cedo os passos para a sustentação do êxtase, da alegria sem causa. Se pudéssemos ensinar-lhes a não temer o mal e a lembrarem de si mesmas. Se a educação fosse baseada em valores humanos e espirituais, de forma que as incentivasse a manifestarem seus dons e talentos a serviço da felicidade global, assim fecharíamos o círculo que possibilita a transformação planetária. E talvez nossas crianças não precisassem passar pelo mesmo processo doloroso de descondicionamento que nós estamos passando agora. Trabalhe para transformar os pontos de ódio e medo do seu sistema, encarando os aspectos negados da sua personalidade. Isso vai criar as condições para você silenciar a mente, tornando-a receptiva à percepção da beleza, através da qual você vai ampliar o seu campo de energia. Conscientemente, expanda essa energia para os outros, irradiando bênçãos para todo o planeta e colocando seus talentos a serviço do amor. Mantenha a consciência de que nada está separado e que tudo é divino, prestando atenção na sincronicidade, nas coincidências misteriosas da vida, pois elas trazem mensagens e presentes para você. Mas não crie expectativas em relação aos presentes. Simplesmente flua pela vida, confiando na sabedoria da incerteza. Então verá que, pouco a pouco, você permanecerá nesse estado de alegria sem causa por mais tempo, até que possa sustentar o êxtase eterno. Que lindo, né? Que também é um estado de bem-aventurança. Nossa, gente, esse capítulo foi bem longo, né? O que ele economiza nos outros, parece que ele colocou todo nesse capítulo 21. E toda hora acontecia uma coisa, toda hora eu tinha que pausar o vídeo, e toda hora... Foi 2 dias gravando esse vídeo, valeu minha Nossa Senhora. Mas tá tudo certo, né? A gente não controla. As coisas que a gente consegue controlar, que é o mínimo, né? A nossa mente, o nosso emocional, as nossas escolhas. Beleza. Eu ter escolhido acordar cedo, mesmo com vontade de ficar na cama. Nossa, era cansaço? Era o corpo pedindo por causa do cansaço? Não. Eu tava cheia de energia. Esses dias eu estou cheia de energia.
Só que era moleza, maresia, preguiça, frio. Queria ficar ali, deitadinha, enrolada no edredom, no quentinho com minha filha. A gente dormiu junto, tá dormindo junto esses dias. Então, é a gente saber diferenciar. Se é um cansaço, se o teu corpo tá exausto, exaurido, descansa, dorme. Se for necessário suspender algum evento, se for necessário cancelar algo, adiar algo, primeiro você, primeiro seu descanso, primeiro seu corpo. Mas percebe que para muitas coisas a gente consegue controlar bem, né? E quando eu falo em congruência, é tudo muito bem alinhado. Porque não adianta você agir de uma forma e dentro de você, seja no seu pensamento, seja no seu emocional, isso não está bem resolvido. E não está alinhado às suas ações, né? É o que ele chama de a máscara do falso amor, né? Então, nossa, por fora eu sou um amorzinho. Mas por dentro ali eu tô julgando, eu tô condenando, eu tô questionando o outro. Quando não, estou até mesmo desejando o não bom para outra pessoa, né? Quantas pessoas a gente topa na vida que são dessa forma, né? Então, por fora, trata a gente de uma forma maravilhosa, beija, abraça, não sei o quê. Quando vira as costas, que pode, entende? É o ataque. E às vezes não é um ataque verbal, não é um ataque, mas tá aqui, tá aqui. E se tá aqui, tá aí dentro de você da mesma forma, tá com você e é seu da mesma forma, sabe? E é esse tipo de sombra que a gente precisa olhar pra dentro da gente pra poder limpar. E foi uma das piores sombras que eu tive que lidar, foi a sombra do julgamento. O Thiago me ensinou muito, muito sobre isso. Ele sempre chamava minha atenção com relação a isso. Cuidado com o julgamento. Presta atenção no julgamento. E no começo era bem irritante, porque eu dizia pra ele assim, você é muito inocente, você tudo acolhe, abraça e não sei o quê, depois fica aí, doente. Mas no fundo, eu entendia, né? Porque hoje eu entendo muito mais até. Porque não é sobre estar em um extremo de aceitar tudo, e não é também sobre estar no outro extremo. Nós éramos dois extremos, né? Ele na passividade total e eu na ação total. E precisava ter um ponto de equilíbrio. Não teve. Era o tempo todo os dois extremos. Então, hoje, resgatando muitos aprendizados, porque eu resgato, não só dele, que foi a minha última relação, né? Quanto até mesmo, por exemplo, do pai da minha filha. Minha filha tem 10 anos, ou seja, tem 10 anos que a gente encerrou, vai fazer 11 anos que a gente encerrou a relação, não tem mais nada, nunca teve nada, nenhum flashback. Mas ainda assim, aquela relação de 15, 17 anos atrás, eu consigo me lembrar com clareza ensinamentos, sabe? Palavras, coisas que eram ditas naquela época que eu não conseguia, porque eu não tinha maturidade. Eu não tinha entendimento ainda, não tinha a clareza que hoje eu tenho, sabe? Pra entender de que, nossa, é isso mesmo. Pra que julgar? Pra que emitir uma opinião sobre isso, né? Então é muito ego. O ego, ele precisa controlar, julgar e tá sempre colocando uma opinião. Isso é feio, isso é bonito, isso é bom, isso é ruim. A nossa essência, ela não julga. Porque, na real, a essência, ela enxerga a beleza em tudo. Até naquilo que é feio. Ela enxerga a beleza até naquilo que é horrendo. Porque por trás daquilo ali que é horrendo, ou lá dentro, bem no cerne daquela coisa, ainda existe amor. Ainda existe algo. Que foi aquela coisa que eu falei da régua, né? Aqui tá a régua. O amor tá aqui, o ódio tá aqui. Mas a energia é a mesma. Entende? Então, mesmo eu estando no ódio, mesmo cometendo algo porque eu estive no ódio, esse ódio não deixa de ser amor. Entende? Só que é um amor distorcido. Então, é a gente passar a buscar ter mais esse olhar compassivo diante das coisas e compreender que a gente tá aqui para ser alinhadas, para ser congruentes e para ser amorosas, para ter um olhar amoroso sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Não importa quem são as pessoas, quais sejam essas coisas, tá? Eu acho que é o principal aprendizado desse capítulo, né? Desenvolver a maestria da amorosidade, independente de qualquer coisa, mas a verdadeira amorosidade, não é a falsa, né? Porque a máscara de amoroso todo mundo pode colocar, mas ninguém pode sustentar essa máscara a vida toda, né? E a gente não tá aqui pra usar máscaras, pelo contrário. Nosso objetivo nesse treinamento é nos despir de todas elas, é arrancar todas elas. Todas as máscaras que foram impostas pela família, pelo sistema, né? Pela educação, pelas formas de ensino, pela sociedade, não importa. Por a gente mesma, né? Porque às vezes a gente usa, porque a gente mesmo colocou, precisou em muitos momentos até pra se defender, pra se proteger de máscaras, de capas, de armaduras, de couraças. Mas o nosso objetivo aqui é justamente diluir, dissolver tudo isso, rasgar tudo isso, é adentrar o cerne do nosso ser e acessar a nossa mais pura potência criativa, que é a potência do amor, né? O amor divino, que move tudo, que tudo criou. Né? O amor é a energia primordial da criação. Então, que a gente possa verdadeiramente voltar o nosso olhar para ele, para o amor. E não enxergar mais nada, sabe? Se embriagar desse amor. Só quero ver esse amor, eu só quero sentir esse amor, eu só quero ser a manifestação desse amor aqui na Terra. Gratidão profunda e boas reflexões, tá? Qualquer coisa, por favor, deixem no grupo que a gente abre discussão lá pelo chat, né? Ou a gente conversa, dialoga sobre isso, vocês podem anotar e levar na quarta-feira, tá bom?
Se precisar de 2 semanas seguidas pra gente falar, abordar esse tema, não tem problema. A gente aborda uma parte nessa quarta, outra na quarta que vem. Mas vamos trazer em pauta cada vez mais as dificuldades que a gente está tendo na vida cotidiana, na vida prática. Nossa, Paloma, tô fazendo estudo desse livro, a gente tá fazendo esse estudo, né? A gente fez os trabalhos com a mesa, os temas são esses, mas eu tô tendo dificuldade pra colocar em prática isso aqui. E aí juntas a gente vai encontrar as melhores soluções, tá? Pra estarmos sempre nos apoiando e nos impulsionando ao crescimento. Arro, que a luz, o amor e o poder estabeleçam seu plano na Terra. Beijo! Amo vocês.